Olá! Começa agora mais um episódio especial do podcast Um Livro, um Disco e um Filme. A nossa convidada de hoje não é uma mera convidada. Ela é a próxima co-apresentadora aqui do podcast. A partir de hoje, ela vai estar sempre aqui comigo. E para apresentar ela, nada melhor do que fazer o que a gente faz com todo mundo que vem aqui. Apresenta a pessoa falando do livro, do disco e do filme favorito dela. Ela é a Bárbara Demerov, jornalista. Ela começou com o site Cinematecando, que ela mesma criou. Depois passou pela Adoro Cinema, pela Veja São Paulo. Ela foi uma das votantes, olha que chique, foi uma das votantes dessa última edição do Globo de Ouro de 2024, que aconteceu agora em janeiro. E, além de tudo, para minha sorte, ela é minha esposa. Olha só. Então, tá aqui comigo, meu amor, minha agora parceira de podcast, Bárbara Demerov. Bem-vinda! Olha, que emoção tá aqui, gente. Emoção ouvir isso. E olha, eu vi esse projeto nascer na sala da nossa casa, né? Porque é minha casa, a casa dele também. A gente mora junto, como o Diego falou, a gente é casado, felizmente. E eu, felizmente, vi esse projeto nascer. Veio de um sonho dele. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui, de saber desse projeto desde o início e de ser a próxima copilota aqui desse podcast maravilhoso, que eu acredito muito. Mas, assim, eu tô um pouco nervosa, porque o Diego vai me mapear, né? Como ele faz aqui com os convidados. Pois então, é. Então vamos que ver, será que vamos me ver o que espera? vai dar. E eu não mostrei o roteiro para ela, tá tudo aqui. O que vocês vão ver é totalmente inédito. A gente não sabe o que vai dar. Tô nervosa, produção, tô mas nervosa. Não pode virar uma DR. É uma entrevista, não é uma DR. Não vai não. Então vamos lá, Bárbara. Para começar, então, conta para mim qual que é o livro que marcou a sua vida. Olha, o livro que marcou minha vida foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E o disco? Disintegration, do The Cure. E o filme? Um Estranho no Ninho, de Milos Forman. Olha só, tem coisa aí que até eu fiquei surpreso. Mas a gente vai saber o que esse livro, esse filme, esse disco, que parecem tão diferentes, tem em comum com a Bárbara. E a gente começa pelo filme, né? Porque a Bárbara é do mundo do cinema. Então, O Estranho no Ninho foi escolhido dela. Nesse filme, então, de 1975, dirigido pelo Milos Forman, o criminoso Randall McMurphy, interpretado por Jack Nicholson, é enviado para ter seu grau de sanidade avaliado numa clínica psiquiátrica. Lá, ele forma uma relação de camaradagem com os colegas internados e acaba se rebelando contra o sistema opressor da instituição. Então, Bárbara, por que esse filme? É muito difícil falar o porquê, porque são muitos porquês. Posso falar todos os porquês? Por favor. Primeiro, porque eu nasci praticamente indo ao cinema. Os meus pais sempre me incentivaram muito e sempre iam muito comigo, com meu irmão, pro cinema toda semana. E quando eu vi O Estranho Ninho pela primeira vez, eu vi alugando na locadora, né? Inclusive, eu tava com meu irmão e com meu primo. E a gente tava assistindo. E ali, não sei, me abriu ali uma cortina, tipo... Caramba, que filme antigo, que filme legal, né? Porque é um filme antigo. Quantos anos você tinha quando você viu? Eu tinha acho que uns 11, 12 anos, assim. Eu não me lembro exatamente quando, mas eu só sei que foi um dia que me marcou a forma... o que me fez sentir. Eu me emocionei muito. Eu acho que todo mundo que viu esse filme, pelo menos deve ter, né, se emocionado pelo menos um pouco, assim, com o desfecho ou com a forma como o Jack Nicholson atua, porque é um personagem muito marcante. Inclusive, eu já estou emocionada, só de lembrar. Porque é muito marcante, assim. Então, é um personagem muito forte, é uma história que fala sobre rebeldia e sobre liberdade, mesmo que se passa numa prisão, né? Numa ala psiquiátrica, né? Então, eu não sei, ali foi praticamente um rito de passagem, assim. Que eu comecei a pensar, nossa, que legal, eu quero assistir mais filmes antigos. E foi o que eu fiz a partir de então. Eu comecei a realmente procurar nas locadoras, né? Ou vou ter que confessar que até em torrent, né? Porque naquela época, sei lá, era difícil encontrar filmes muito antigos, né? E aí, primeiro que eu fiquei fascinada pelo Jack Nicholson, muito mais pelo que eu já conhecia dele, do Coringa, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Ele como Coringa do Batman do Tim Burton. Então, ali eu falei, nossa, que ator, ele é maravilhoso. E foi isso, foi realmente um ponto de virada e que até hoje eu tenho ele como meu ator favorito. E você falou um pouco dessa coisa do filme antigo, né? Que você se encantou. O Estranho no Ninho foi sucesso de bilheteria na época. Foi a segunda maior bilheteria do ano de 75 lá nos Estados Unidos.
Hoje em dia seria inimaginável, né? Ter um filme assim fazendo tanto sucesso de bilheteria. O que você acha que mudou de lá pra cá? Com relação a gêneros que fazem sucesso... E com relação até ao público. Eu acho que naquela época, né, que o cinema saiu ali da era de ouro, de Hollywood, que os dramas realmente... A nova Hollywood, né, tava imperando ali naquela época, né? O Scorsese tava crescendo, o Coppola, o Milos Forman também, nossa, um baita cineasta, né? Então eu acho que o cinema de autor naquela época tava muito forte. Então acho que é por isso que as pessoas queriam ver histórias reais, pé no chão. E, posso dar spoiler do filme? Sim, né? Um filme de quantos anos? 40 anos? Gente, por favor, né? Pausa aí o episódio e vai assistir esse filme e volta pra me ouvir. Gente, o personagem morre no final. Então, era raro ver isso. E não é morrer de, tive sei lá, passei mal e morri. Não, ele sofreu uma lobotomia. Tipo, não é uma... a vilã conseguiu o que ela queria. E o outro personagem secundário, né? O Chief. Ele se libertou. Isso é bonito, é agridoce. Acho que, tipo, esse filme é muito agridoce. Mas não é um final feliz, né? Sim. Mas você acha que o público que parou de ter interesse nesses dramas, assim? Não, eu acho que ainda dá interesse. Mas eu acho que nesse nível de crueza, sabe? É muito cru, né? É uma história muito direto ao ponto ali. Não tem firula, sabe? Ai, que bonitinho. Não, o próprio McMurphy, ele é um personagem bem complexo, né? Ele tem as suas falhas, ele é muito intenso, ele faz coisas erradas, né? Tanto é que ele foi preso e ele tenta negociar pra ele ficar na ala psiquiátrica. Sim. E se safar da prisão comum, né? Então, eu acho que o que falta pro cinema hoje é mais personagens, assim, muito mais imperfeitos, porque eu acho que o cinema tentou alcançar um nível de perfeição com essas novas obras, até mesmo Nasce uma Estrela, por exemplo, né? A refilmagem do Bradley Cooper é muito mais perfeitinha do que a outra adaptação mais antiga, que inclusive foi dessa mesma época, né? Então... E olha que o personagem do Bradley Cooper, ele é bem um anti-herói, assim, bem problemático, né? Pros padrões de hoje. Sim, é verdade, é verdade. É porque, na verdade, o filme ele é triste, mas eu acho que traz ali um glamour a mais, você não acha, né? Sim, o Nasce uma Estrela. Que é muito bom, inclusive, a versão dele, mas ainda assim traz um glamour de Hollywood que... É tudo muito limpinho, né? Hoje em dia. Sim. E você falou do Jack Nicholson, né? Ele foi escalado perfeitamente, né? Porque é um personagem que você nunca pode... Será que ele tem problemas mentais? Não tem? Ele fica naquele limite, né? O tempo inteiro. Eu acho que o filme também, um pouco do fascínio dele é fazer essa provocação, né? Do que é você ser insano, o que é ser normal. E ele ganhou o Oscar, né? Sim, aliás, o filme ganhou cinco Oscars, os 5 Oscars principais. Sim. Mas fala um pouco mais da sua admiração no Jack Nicholson, que eu sei que ele é seu ator preferido. Ai, gente, eu não sei explicar. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Acho que o cinema... Eu sou uma pessoa muito coração. Eu sinto muito. Então, eu só sinto que eu admiro muito ele. Ele é muito... Ele é foda, não tem outra palavra. Ele é um ator muito incrível, assim. Eu fico triste de pensar que ele tá, né, que aposentou, que ele não trabalha mais. Ele só é visto nos Lakers, por exemplo, nos jogos que ele ama em Los Angeles. Mas, assim, ele simplesmente, pra mim, ele é um artista com A maiúsculo. Ele já falava muito isso, assim, que ele mergulha, ele acha chato, ele achava chato ser normal nos papéis. Tanto é que muitos dos personagens que ele fez não são normais. O próprio Coringa, que pra mim só o Heath Ledger que superou um pouco, assim, ele porque é diferente, mas até então ninguém imaginava que alguém ia superar um Coringa dele, né? E não só isso, em vários dramas, o Chinatown eu acho, maravilhoso. Inclusive foi um dos filmes que eu vi depois de ver O Estranho Ninho, que eu acho muito bom, o Chinatown, do Polanski. E não só isso, os dramas mais contemporâneos, né? Confissões de Smith, tem vários filmes dele que ele transita muito bem entre o cômico e o drama de uma forma muito natural. Ele é só ele. Só basta ele sorrir, colocar aquele óculos de sol. Levantar a sobrancelha. Gente, pra mim parece que eu sou amiga dele, eu queria abraçar ele. E você falou um pouco do Oscar, a gente tá aí se aproximando de mais uma edição do Oscar esse ano. E a pergunta que te fazem, eu já vi te fazerem muitas vezes essa pergunta. O Oscar ainda importa? Apesar do Oscar não ser a premiação mais importante da história do universo, ainda é a premiação mais relevante de Hollywood. E do cinema é uma das mais, junto com os festivais grandes como Cannes, Veneza, Berlim. Eu acho que dá pra comparar o Oscar com essas premiações, porque tudo liga, né? Tipo, o vencedor do Leão de Ouro, né, em Veneza, tá, né, super cotado pro Oscar. Então, assim, né, o Poor Things, do Yorgos Lanthimos. Então, eu acho que tudo
tá correlacionado, e eu acho que o Oscar é relevante porque ele ainda assim... Ainda existe um fascínio pelo glamour de Hollywood. E a gente tá, né, nesse meio, e eu, particularmente, eu gosto. Eu ainda quero zerar as listas de melhor filme todo ano. E eu faço isso desde 2009, assim, que eu comecei a realmente... É um código de honra, assim. Eu quero assistir tudo pra pelo menos saber o que falar. E até então eu tô assim. Reclamar com propriedade. Se for o caso. Exatamente. Agora, vamos deixar um pouco esse mundo do filme em si, do que é o filme numa coisa mais geral, e entrar na sua percepção sobre ele, né? Sobre rebeldia, por exemplo. E vamos falar dessa coisa da loucura, da insanidade. O que te deixa à beira da insanidade, Bárbara? É que eu não esperava isso. O que me deixa loucura... Na beira da insanidade... Eu acho que é ter uma vida muito regradinha e, tipo, saber o que vai ser da minha vida. Eu acho que eu quero ter surpresas. Eu acho que eu ficaria louca se eu soubesse como a minha vida ia ser até eu morrer. Tipo, acho que é isso. E você acha que de onde vem essa inquietude, assim, esse questionamento, que é uma coisa que tem muito no filme também? Sim, e quanto mais velha eu fico, mais eu entendo porque eu gosto tanto do filme, sabe? Acho que é por conta disso. Não é que eu me vejo como o McMurphy, não é isso. Traços dele tem a ver... Porque ele entra num lugar que é totalmente sem vida e ele dá vida ao lugar, sabe? É isso que eu quero fazer na minha vida. Tipo, eu quero levar alegria pras pessoas, eu quero falar sobre o que eu amo. E acho que o meu propósito é esse, falar de cinema, falar de arte, falar do que eu gosto. Não importa, posso até mudar de assunto um dia, né? Falar de moda, de cultura no geral, mas... Até então, cinema é a minha praia, né? Então, acho que é isso. Eu quero falar sobre as coisas que eu gosto, independente do lugar, e continuar fazendo isso, porque isso é o que me move. E de onde vem a sua paixão pelo cinema? Você falou quando você viu o filme, você não imaginava que você ia trabalhar com cinema há alguns anos à frente. Mas da onde veio, que momento que você teve o estalo? Não, é isso que eu quero. Eu não gosto só de cinema, eu quero trabalhar com isso, eu quero viver acompanhando. Foi quando eu me formei da faculdade, porque eu fiz jornalismo, né? E tenho orgulho de falar que eu tenho diploma de jornalista. E ali eu fiz iniciação científica, né? Durante a faculdade, fui a única da minha turma a fazer. E eu fiquei chocada, porque eu ganhava bolsa de estudo e falava, gente, vamos estudar para ganhar desconto na mensalidade, né? Mas não só por isso que eu fiz porque eu quis fazer um artigo. E o artigo que eu fiz foi de crítica cinematográfica. Porque a partir daquele momento, foi 2012, 2013, eu tava realmente... querendo mergulhar como que é falar sobre cinema, né? E naquele momento eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. E quando eu me formei no final de 2015, eu já tinha estipulado que eu já tinha guardado o dinheiro para fazer curso de crítica de cinema. Também fiz uns cursos livres de roteiro, mas eu não gostei muito. Isso fica com você. E roteiro de cinema, né? Assim, é uma coisa que eu não tenho jeito. Tenho jeito para falar sobre as obras que já estão prontas, né? Então, foi isso, assim. Foi nessa época da faculdade que eu me encontrei, que eu vi que eu gosto e eu podia aprender a falar sobre, né? Porque pra mim, tem que ter propriedade quando você vai falar de um filme, né? Então, eu comecei a procurar esses artefatos, assim, né? Artefatos mentais pra eu ter em mãos quando eu escrevo ou falo de um filme. Então, foi 2013, assim, que começou tudo. Faz mais de 10 anos já. E... desde aquela época, esses 10 anos para cá, a sua carreira tem andado no ritmo que você imaginou, já que você não gosta, já falou que você não gosta de uma vida muito regradinha e tal. Quando você começou 10 anos atrás e como você está hoje, te surpreende de alguma forma? Me surpreende muito. Porque, como você falou, né? O Cinematecando nasceu, assim, dessa inquietude e eu juntei todas as minhas economias para abrir o site. Os meus pais me apoiaram, nunca questionaram, falando, e quando você vai trabalhar? Tipo, eles nunca fizeram essa pergunta. Outras pessoas fizeram, mas eles não. E tudo bem, porque eles eram as pessoas mais importantes, não perguntaram nunca. E aí, com o Cinematecando, abriu a porta pro Eu Adoro Cinema, sabe? Eu recebi indicação para entrar lá e fiquei lá por 3 anos e foi lá que eu viajei para fora do Brasil pela primeira vez. Eu fiz muito isso. Tipo, tinha época que na redação falavam, cadê a Bárbara? A Bárbara não está aqui. Eu estava ou vendo filme, ou viajando, ou fazendo entrevista, ou cobrindo festival.
eu era multitasking mesmo. E o Adoro me fez reconhecer esse lado multitasking que eu tenho até hoje, assim. Eu gosto disso. Claro, preservando os meus limites, né? Mas foi isso. E do Adoro, depois, foi um salto gigantesco que foi a Vejinha, né? A Veja São Paulo. Eu tive a coluna, né? A coluna de filmes e séries, 6 páginas toda semana pra eu falar sobre o que eu quisesse, assim, né? Claro, a minha curadoria dos lançamentos, mas muitas vezes eu via ali o que valia a pena ser falado e foi incrível, assim. E pensar que eu fiz isso em 10 anos é surreal mesmo. Eu não esperava. Muito bom. Então, já falamos bastante de cinema, vamos passar para o próximo assunto? Vamos. Agora a gente vai falar então do seu livro favorito, o livro que marcou sua vida, Orgulho e Preconceito, escrito em 1813, ou seja, 211 anos atrás, pela Jane Austen. Será que ela imaginou que 211 anos atrás ia ter gente falando do livro dela ainda, num podcast? Ai, eu acho. Vamos para a sinopse, então. Em Orgulho e Preconceito, Elizabeth é uma das 5 irmãs solteiras da família Bennet. Enquanto cada uma delas vive a expectativa para conhecer pretendentes e ser pedida em casamento, Elizabeth avalia o mundo à sua volta enquanto conhece o Sr. Darcy, um homem que pode ser muito mais interessante do que aparenta. Bárbara, por que esse livro? Gente, porque eu tenho um lado romântica que ninguém sabe, mas eu tenho, eu amo. E, nossa, não só o livro, mas eu vou furar um pouco, mas o filme, né, a adaptação, a de 2006, eu amo demais, assim. Então, mas o livro, ele é romântico, mas ele também é afiado. A Jane Austen, ela não era uma escritora, ai, bonitinha. Ela fez um monte de livro, Persuasão é muito legal também. E que ela era uma rebelde por si só. Também outra rebelde, né? Então assim, a Elizabeth, eu me vejo bastante nela, assim, porque... Não só porque ela ama ler, porque ela gosta de ser livre. Não é isso, ela tem os próprios pensamentos. Ela gosta de pensar por si, né? E naquela época, há 200 anos... Não era normal, né? Uma mulher, sei lá, com 20 anos já era uma solteirona velha, tipo. E ela era isso. E a Jane Austen era isso, né? Então, eu não sei, eu gosto desse tom que ela utilizava da própria vida nos livros dela, né? E o Orgulho e Preconceito é o maior livro dela, o livro mais conhecido. Mas eu acho que não só isso, por ser o maior, eu acho que é porque a história é muito completa. Ela também fala muito... As irmãs dela também são parte essencial da trama. Tem uma que casa, tem uma que não... Tem outras mais novinhas e tudo bem. E ela acaba encontrando no Darcy um parceiro, né? E ele não é um cara, como o título fala, né? O orgulho dela, né, e dele levaram... Os orgulhos dos dois levaram a esse preconceito mútuo também. Então, eu acho muito profundo, assim, é muito legal. E é divertido, é romântico, é emocionante. Eu acho que é tudo em um livro só. Você falou isso da Elizabeth ser uma mocinha romântica, mas muito mais do que isso, assim como você é também. Quando você percebeu que você não era aquela menina que ia se contentar em só ficar brincando de boneca, brincando de casinha, ou você foi uma criança assim, você chegou a algum momento, brincava de boneca e decidiu uma hora de parar? Como era a sua infância, assim? Eu até tinha boneca, mas minha mãe sempre fala que eu não brincava, que eu brincava 2 minutos e largava e ia ver um filme, sabe? Ela colocava as fitas, eu falava, ai, volta! E ela rebobinava a fita e eu assistia o mesmo filme. Então, eu só fazia isso. Eu me lembro muito de... até levar a boneca pra escola e tal, mas eu não sei, eu gostava mais de brincar de Lego, por exemplo, de montar coisas mais criativas e assistir filme a vida inteira, gente. Desde que eu me lembro por gente, eu assisto filme. E livro também. Sim, é uma coisa sim. que você lia quando era criança. E aí quando eu fui crescendo, eu sempre amei ler livros obrigatórios na escola, mas o primeiro grande livro, assim, que me abriu o mundo foi Harry Potter, a franquia, né, a saga da Inominável, né, não pode falar o nome dela, mas a saga, me abriu o mundo. Eu lia muito rápido e, mais uma vez, meus pais que compraram o livro pra mim, porque acho que eu ouvi na escola, Harry Potter. Aí eles me levaram na loja e os livros me abriram, assim, uma porta que eu nunca mais fechei. Eu lia muito rápido, assim, eu lembro que meu avô, a gente tinha um sítio em Atibaia, eu não ficava na piscina, eu ficava lendo. E aí, eu lembro que eu li o 5º, Ordem da Fênix, em 4 dias, assim, tipo, do Natal, sabe? E ele falou, Bárbara, vai na piscina. Eu, não, eu tô terminando aqui. Eu amava. Eu devorava. E até hoje eu faço isso. Quando eu sento e falo, não, eu vou ler. Eu leio em uma tarde. Isso você sabe, né? Porque eu já fiz muitas vezes.
Então, acho que a leitura, além do cinema, realmente tá sempre próximo. É uma pena que quanto mais a gente tem coisas no dia pra fazer, menos dá tempo da gente ler tanto, né? Eu queria ler mais, mas eu já li muito. Sim. Aliás, você sabia, Bárbara, que o primeiro título original desse livro era Primeiras Impressões? Sim. E daí ela mudou, né? Os editores pediram para mudar porque ela vinha do Razão e Sensibilidade e quiseram um título parecido. E o livro fala muito sobre isso, né? De primeiras impressões que às vezes podem estar erradas, né? E estavam, né? Como você é de primeiras impressões? Como eu sou, eu vou falar você como é eu uma acho. pessoa que você costuma acertar as suas primeiras impressões das pessoas? Ah, tá. Ah, tá. Se eu julgo a pessoa, é isso? Acho que julgar é uma palavra forte, né? Mas todo mundo tem uma primeira impressão sobre alguém. Tá. Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Não sei se isso é verdade ou não no seu caso, se você... Muitas pessoas te surpreenderam, te decepcionaram. Eu acho que eu leio bem as pessoas, assim. Eu acho que eu tenho um feeling... Quando bate, bate. Quando não bate, se eu forçar muito, acho que não funciona, sabe? Então, acho que eu tenho essa... Eu não sei. Eu tenho uma... Como é que fala? Uma percepção das pessoas que eu acho que... Eu não fico julgando, né? Óbvio, não é uma coisa que eu... essa pessoa não é legal. Já me surpreendi. Acho que todo mundo, né, se surpreende com as pessoas. Mas, por exemplo, a primeira percepção sua foi boa e continua sendo boa. Vamos torcer para continuar assim. Aliás, aí, já emenda com a próxima pergunta do roteiro, que é... Quando você tinha 20 anos, né? A idade da Elizabeth, o que você esperava de um casamento? Nossa, pra te falar a verdade, eu nem esperava. Claro, queria casar, sempre tive um sonho de casar, de ser mãe e tudo mais, mas naquele momento eu tava tão confusa, assim, tipo, estudando, fazendo as coisas, mas acho que eu sempre quis ter um parceiro. E até naquela época, né, com 20 anos, eu não tinha conhecido uma pessoa que realmente eu quisesse que fosse um parceiro meu, assim. Mas eu acho que é isso. Tenho também o exemplo dos meus pais. Acho que é isso, é parceria, sabe? Uma pessoa que, para além do amor romântico, né? Mas ser uma pessoa parceira no dia a dia. Acho que eu sempre quis isso. Mas, ao lado romântico, né? O meu lado sempre aflorou, assim, muito forte. Então, eu sempre quis ter uma grande paixão, assim, né? E eu consegui, né? Pois é. Espero que continue depois desse episódio. Por que você tá falando isso? Porque é difícil a Não, posição que pergunta de... você vai fazer pra mim? Tá de boa, tá suave Tá bom. aqui. Por exemplo, quero falar da sua relação com a sua família, que é uma coisa muito bonita também. E o livro fala muito de família, né? E hoje a gente vive, aliás, eu sou uma coisa que é uma diferença da nossa formação, né? Você tem uma família dos pais que estão casados até hoje e tal. Eu já não tenho essa experiência, né? A sua família é muito... E a sua família, todos os seus tios, por exemplo, são todos casados. E desde então estão casados até hoje. Então, queria que você falasse um pouco desse seu lado família, que é uma coisa muito forte, assim, de quem te conhece de perto sabe, né? Não, é muito. E você já falou dos seus pais, inclusive, de como eles foram importantes Sim. para te incentivar a ler e também quando você quis falar sobre cinema. Gente, eu nem sei como resumir, assim. É que é tão presente na minha vida, é tão... faz parte de mim, sabe? Por exemplo, dividir tudo que eu consigo, tudo que eu conquisto com a minha família, tipo... né, que a gente tá junto todo dia, mas é a primeira coisa que eu falo, eu tenho que contar pros meus pais. Tipo, é uma coisa natural, assim. Eu quero dividir isso com eles, e não só com eles, mas meus primos, meus tios, minha família inteira. É muito... Eu me sinto muito sortuda, né? Porque não é normal, mas às vezes tem gente que não teve isso, né? Então, eu valorizo muito, assim, muito mesmo. Tanto é que, eu dou muito valor. Tipo, e não é que eu dou só valor quando eu perco, sabe? Então, é uma coisa que tá no dia a dia ali. Eu faço questão de estar junto, de estar presente. Não é só nas datas do Natal. Não mesmo. Porque... Pra mim, é parte da minha essência, né? Então, eu me sinto muito sortuda. E agora, voltando um pouco para as curiosidades ao redor do livro, né? A Jane Austen, ela publicou anonimamente, né? Porque naquela época não era bem visto uma mulher estar publicando livros. Sim. Tinha mais o que fazer do que ficar escrevendo livro, tinha que fazer outras coisas, tinha que cuidar da família. Da casa. Não era uma atividade feminina. Sim.
200 e poucos anos depois, você sente que essa era de apagamento feminino acabou, continua acontecendo na sua área, por exemplo? Você acha que tem um apagamento de mulheres? Quantas mulheres críticas de cinema são relevantes, né? Isso é uma coisa que a gente te passa pela cabeça, não é uma preocupação sua? Olha, quando eu entrei na Vejinha, nunca esqueço uma colega minha que falou: Bárbara, eu tô muito feliz por você. Você não tem noção o que é ter o seu nome aqui, tipo, na Vejinha. E aí que eu me dei conta que falta, né? Falta mulher, falta presença de mulher. Porque o que eu vejo muito, tem muitas colegas críticas independentes, mas poucas em veículos grandes. Então, isso realmente faz falta, porque os veículos grandes, sejam impressos ou... Acho que na TV a gente vê mais jornalista, eu acho isso legal, mas de cinema é muito mais na internet, em meios independentes, no seu próprio canal. Agora, você vai colocar num jornal grande, numa revista grande. Revista até tem bastante, assim. Mas jornal, assim, que é uma coisa que, poxa, poderia ter mais repórteres, né? Agora, o meio online tem bastante. Eu acho que só cresceu. Desde quando eu comecei a estudar eu, inclusive, fui uma delas, né? Porque eu simplesmente, sei lá, eu fiz o meu caminho ali. Eu não tinha nenhum emprego depois da faculdade. Eu criei o meu site. E aí, do meu site, eu comecei a procurar literalmente os e-mails pra ir nas sessões de filme. Eu comecei a procurar pelo Google, assim, eu pegava o telefone das assessorias, que não tinha Instagram naquela época. A gente, tipo, sei lá como a gente fazia, eu não lembro, né? Você lembra? Não, Como era que você isso, entrou nos mailings? Eu não lembro. entrava no site e procurava o telefone ou e-mail de... E aí, quando eu comecei a ir, eu falei, gente, tem muito homem, né? Eu juro que eu pensei isso. Falei, nossa, quanto homem. E muita gente mais velha, porque realmente já estavam ali presentes há muito tempo nos veículos tradicionais. Porque até então era muito mais veículo tradicional, né? Site como o meu, não é que teve resistência, mas eu demorei pra conseguir entrevista, cobertura de festival e tal, né? Então, mas assim, tem muito homem. Não é uma crítica, mas é que poderia ter mais mulher também. E tem muitas mulheres muito competentes. Muito competentes. E que não estão em veículos de grande alcance. Sim, pois é. Mudou desde a época da Jane Austen, mas ainda dá pra mudar mais, né? Sim. Tanto é no audiovisual também. Cada vez mais eu vejo mulheres no audiovisual. Isso eu acho muito legal. Não só dirigindo, mas, tipo, na produção, sabe? No roteiro. E isso é uma coisa que eu queria que fosse levada para além do cinema independente ou da crítica independente. Meu, vamos ocupar os tradicionais, assim, né? As grandes produtoras, os grandes negócios. Eu acho que... Mas a gente tá no caminho. Mas, assim, eu canso de falar isso, que ainda estamos no caminho. Não consigo falar que realmente somos maioria. Ainda não é. Sim. Bom, a gente junta um pouco da inquietude do Jack Nicholson no Estranho no Ninho, pega um pouco desse romantismo britânico do Orgulho e Preconceito e cai no The Cure. Então, Do nada. no seu disco preferido, que é o Disintegration. É um dos, gente. Eu tenho que dizer aqui que foi muito difícil escolher. Sim, mas se você escolheu, tem um motivo que a gente vai Sim. descobrir. Disintegration, lançado em 1989, é o 8º álbum de estúdio do The Cure, que vinha de um ritmo muito intenso de quase um álbum por ano desde 79 e muitas turnês. Então, prestes a completar 30 anos, Robert Smith se isolou para compor as músicas desse disco no meio de uma depressão e também usando muito LSD. Ele criou a obra mais atmosférica e sombria da banda, que para muitos é até hoje considerada a grande obra-prima do The Cure. Lá, viu? Não sabia disso. Mas, gente... Por que esse disco, então, Bárbara? Gente, porque... Tá, eu vou falar aqui do contexto, né? De quando eu ouvi. Eu ouvi esse disco de cabo a rabo, assim, mas vocês não estão entendendo. Eu ouvi muito. E eu era adolescente. Então, eu era bem... Não era emo, né? Mas, assim, eu era bem... gostava de ficar no meu quarto, reflexiva, lendo meus livros, vendo meus filminhos. E aí, eu conheci The Cure vendo filme. Tipo, eu conhecia a In Between Days, Friday hits. I'm in Love. Mas, meu, nem são os melhores. Vou falar aqui a real. E aí, primeiro que um filme que me trouxe à luz os álbuns mais obscuros do The Cure foi Maria Antonieta. Posso citar outro filme? Posso, né? E aí, com Maria Antonieta, né, eu comecei a ver esse filme, eu me apaixonei de cara. Esse é um outro filme que eu gosto muito, que outra hora eu falo aqui em outro episódio. E nesse filme tem uma música que eu amei, chama Plain Song, que toca bem assim no momento que a Maria Antonieta casa, e é tipo um negócio muito épico, assim, é a coisa mais linda
como ela escolhe. Tipo, como assim, né? Um disco que é conhecido como emo num filme. Aliás, a trilha sonora desse filme é só com Nossa. filmes, com músicas contemporâneas, assim, né? Então, Exatamente. Tem algumas ali da época de orquestras e tal, mas ela gosta de intercalar com The Cure, inclusive, que tem mais de uma música, né, no filme. Mas Plain Song foi essa. Aí, naquela época, né, que você pesquisava assim no Google e ia o disco, aí eu baixei o disco e, meu, foi Disintegration. E aí, essa música não é minha favorita, a minha favorita do disco é a própria Disintegration, que eu acho um primor, assim. É incrível. Nossa, gente, eu amo demais. E aí, eu acho que calha muito pela época que eu comecei a ouvir. Porque eu ainda tava me descobrindo, eu queria... Assim, eu tive amigos no colégio, óbvio. Eu tenho amigas que eu falo até hoje que não precisam de tanta manutenção, digamos assim. Que, tipo, eu posso ver uma hora ou outra. Não tem essa pressão. Mas foi um pouco solitário pra mim a época do colégio, do colegial. Então, os discos, os livros e os filmes sempre foram uma companhia pra mim. Sempre. Porque eu sempre gostei muito de ficar em casa. Isso não mudou nada, até hoje, assim. Claro que eu tive uma época aí de sair muito com os amigos e tal, mas eu até tenho a Raquel, uma amiga minha, que até hoje ela fala que eu amava ficar em casa, eu desmarcava com ela pra ficar em casa vendo filme e ela entendia. Na hora eu não entendia, mas hoje ela entende. Então, é isso, assim. Então, Disintegration marcou muito essa época que eu só ficava no meu quarto ouvindo um disco inteiro e na internet, sabe? Então, The Cure fez muito parte, assim, da minha vida e no momento que eu tava me conhecendo melhor. E eu tenho uma nostalgia. Quando eu fui pensar nesse disco, eu tava em dúvida com outro, mas esse me marcou mais porque, ai, não sei, me dá um quentinho, assim, no coração, sabe? e esse é um álbum de muita, não música instrumental o tempo inteiro, mas tem muitos Tem momentos muito. instrumentais, tem músicas longas, de até 9 minutos e tal, e tudo muito, uma atmosfera muito carregada, muito sintetizador. Sim. E você é uma pessoa que eu sei que não se liga tanto às letras da música, e sim é até uma diferença entre nós, né? É uma baita diferença entre nós. Porque eu amo, por exemplo, a música fala de morte, dor, doença, mas se os instrumentos são O alegres, ritmo. bonitinhos, eu falo, gente, que linda essa música, vamos tocar no nosso casamento? Aí o Diego, não, essa música fala de morte. E eu falava, não, mas ninguém vai entender. E o Diego, assim, o Diego é mais racional. Eu acho muito legal isso. Eu não consigo desconectar uma coisa da outra. Gente, nunca... A gente tem uma das 1000 playlists que a gente tem, e eu coloquei uma do Radiohead. Qual que é mesmo? Não lembro agora, mas... Não, mas você falou, nossa, é linda essa música, pena que fala de tal, uma coisa muito pesada, tipo depressão, assim. Aí eu falei, ai, desculpa, é que eu achei bonito. Sim, essa é uma diferença grande nossa, né? É muito, mas eu acho legal isso. Sim, mas então que esse disco todo foi muito carregado, né? De um momento do Robert Smith não tão legal, mas ele te traz lembranças boas, né? Isso é uma mágica da música, né? É uma mágica. Mas assim, não só boa, né? Porque, como eu falei, eu tava me conhecendo. Então, não é que eu tava numa... Adolescência, né, gente? Não é um período muito fácil, acho que pra a maioria, né? Então, eu me sentia, às vezes, um pouco solitária. Eu me encontrava nas músicas. E as letras são muito lindas, assim. E, pra falar a verdade, Disintegration, eu nem lembro tanto a letra. O que eu sei é, tipo, a abertura da música. Nossa, aquela guitarra. Tipo, é isso que eu lembro. Eu lembro da música dessa forma. E você tem um gosto por músicas e bandas dos anos 80, né? Sim. Mesmo não tendo vivido essa época. A que você atribui esse Eu gosto? acho que em outra vida, sei lá. Não, mas de verdade, eu só amo bandas antigas, tipo Depeche Mode. Inclusive, a gente foi pra Berlim pra ver Depeche Mode, ele topou, obrigado. Sim, obrigado a você por me levar. Sim, mas acho que muito vem dos meus pais, porque, sei lá, Tears for Fears, Queen... até Vangelis, sabe? Pra vocês terem ideia. Tipo, meu pai ama essas coisas. E eu comecei a gostar de música instrumental. Trilha sonora de filme é uma coisa que eu amo. Eu inclusive, ouço pra trabalhar, sabe? Eu escolho, sei lá, uma Oppenheimer ou Batman, The Dark Knight. Eu gosto muito, assim. Eu curto o trabalho de compositores. E eu acho que Disintegration tem um trabalho ali de composição muito forte do Robert Smith e de todos os membros, né? Porque poderia ser trilha de um filme inteiro e né? De fato, passou em Maria Antonieta, que não é... Eu não me lembro de ter visto essas músicas em outro filme. Essas do The Cure. Tipo, as mais lá do B, assim, sabe? Sim.
E os filmes também são um bom lugar para você conhecer, filmes e séries, né? Não, Conhecer bandas sempre. novas. Acho que muita gente conhece bandas hoje em dia por causa de séries Sim, e filmes, né? sim. E eu sempre fui dessa de, tipo, ouvir uma música, eu pegava a letra, eu pegava uma frase e procurava no Google, eu encontrava a música. Tipo, até hoje eu faço isso, porque aquele Shazam lá eu não tenho. Eu prefiro ser roots, e aí procurar dessa forma. Mas eu sempre fui, assim, e a partir dos filmes eu posso dizer que eu moldei um pouco do meu gosto. Porque eu amo Aerosmith, mas isso é uma coisa mais orgânica da vida. Aerosmith eu não conheci em filme. Tipo, eu amo Aerosmith, amo Guns N' Roses. É engraçado, né? O Guns e The Cure foi, tipo, na mesma época que eu ouvia. Eu transitava entre hard rock e... E um shoegaze. É, Shoegaze. sim. Alô, Felipe Tolói. O rei do shoegaze. Amigo nosso. Sim. Agora, o Robert Smith, ele se isolou para compor esse álbum, né? Porque ele estava lidando com um momento de muita pressão. O The Cure fazia sucesso. Estavam fazendo sucesso com músicas que ele achava que não representavam tanto o The Cure, assim, que as pessoas estavam entendendo meio errado. Não é uma banda comercial, sabe? Sim, tanto que esse disco mesmo, a gravadora se recusou inicialmente a lançar, pediram para eles regravar, e eles bateram o pé e quiseram... O álbum, assim, a capa do álbum já é um negócio totalmente... Ah, uma outra coisa que parece muito é Sandman, né? Muita gente fala que, Sim, inclusive, verdade. o Robert Smith, eu adoro o Robert Smith. E eu adoro o Neil Gaiman. Inclusive, eu tava em dúvida com o livro do Neil Gaiman. E o Neil Gaiman se inspirou claramente no Robert Smith pra compor o personagem Sandman. Então, cara, tem tudo a ver, né? Assim, se tivesse um filme do Sandman com a trilha do The Cure, especialmente Disintegration, eu acho que seria Sim, perfeito, sim, assim. Seria perfeito. verdade. Porque tem a série da Netflix que eu acho incrível, mas eu adoraria ver um filme baseado só em Disintegration. Eu acho que, nossa, A união desses dois universos, né? maravilhoso. E o que eu ia falar desse momento de pressão dele é que antes a gente estava acostumado a essa coisa da pressão, essas exigências por sucesso serem muito restritos aos artistas da música, aos artistas de cinema. Hoje em dia todo mundo vive meio que numa pressão por fazer sucesso, né? Nessa época de redes sociais, em que você tem que demonstrar que você está bem o tempo inteiro. Isso é uma coisa que você vive também, essa pressão? Ou como você deixa que isso não te contamine? Porque é difícil, você ainda... Uma pessoa que está acostumada a lidar com a sua imagem, tem que se expor o seu rosto toda hora no Instagram, assim como outras jornalistas que acabam virando influencers, enfim. E você também sente essa pressão? Eu não sinto muito porque... Acho que na vida real eu sinto mais do que... Eu não me importo, eu não quero mostrar minha cara toda hora no Instagram, sabe? E eu me sinto bem com isso. Eu já entendi desde o início da minha carreira, que no Adoro, por exemplo, a gente participava muito mais de vídeo, né? Fazia muito mais vídeo, eu sempre tinha que estar bem e tal. E é uma coisa que eu acabei descobrindo que eu não sou tão de... Eu prefiro escrever nos stories, por exemplo, do que falar nos stories. Isso é uma coisa que eu me respeito, que eu dou super bem com isso. Eu acho que eu não tenho muito. Eu aprendi a não seguir tanto a manada, sabe? Eu prefiro seguir o meu ritmo, fazer as minhas escolhas sem se preocupar com o sucesso instantâneo. Eu prefiro fazer algo, tipo, a longo prazo e uma coisa com profundidade, sabe? Uma coisa que pode demorar, mas que um dia vai dar certo. Eu prefiro, porque senão eu vou ficar... Porque, assim, é tanta gente falando de cinema hoje que a pressão cai aí. Tipo, tem tanta gente falando de cinema, o que eu vou falar de diferente? Então, acho que é isso. Eu tenho que ser eu mesma. E se eu quiser falar, escrever, fazer uma newsletter, fazer, tipo, um outro projeto, abrir um outro site, que seja. Mas uma coisa que possa me diferenciar um pouco, assim. Porque é isso, né? Tem muita gente falando da mesma coisa. Então, acho que é isso que mais me assusta. Tipo, como eu vou ser relevante com tanta gente falando do mesmo assunto? Porque quando eu cheguei, não faz tanto tempo. Faz 10 anos, quase 10 anos, né? Que eu comecei a ir em cabine de imprensa. Então, de lá pra cá mudou muito. Então, com TikTok, com tantas redes, é uma coisa que eu prefiro me abster. Assim, não fazer tanto conteúdo pra várias redes, porque senão eu prefiro não ficar mergulhando tanto no universo virtual. Sim. E, aliás, agora com o que você falou, eu lembrei de uma pergunta, se a gente voltar um pouco pro bloco anterior do livro, eu perguntei para você sobre as suas primeiras impressões da pessoa, até você tinha entendido de outra forma, acho que até seria uma pergunta mais interessante, talvez. Se você acha que as primeiras impressões que as pessoas têm de você são
são justas, costumam acertar, ou se você se sente um pouco subestimada às vezes, assim. Olha, eu acho que as pessoas me veem como uma pessoa, acho que simpática, né? Que sorri, inclusive eu gesticulo muito, eu tento segurar minha mão. Eu acho que é isso, assim, as pessoas devem me ver dessa forma, mas espero que as pessoas não deixem de lado a minha seriedade, que eu posso ser divertida, engraçada, sorrir muito, mas também ser séria. E eu acho que como mulher, eu me sinto às vezes isso. Às vezes eu sinto que eu preciso parar um pouco de ser tão jovial, legal, porque vão achar que eu sou uma menina, sendo que não. Eu tenho 31 anos, eu trabalho com isso há 10 anos, eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Então, acho que no meio profissional eu fico meio assim com as aparências, mas na vida real, eu acho que a minha primeira impressão, assim, que eu passo é de uma pessoa aberta a conversar, eu adoro conversar. Meu sol é em Escorpião, né? Meu ascendente é Sagitário, então a minha primeira impressão, eu acredito em signo, tá? O Diego não. Mas eu gosto muito. Então, assim, sagitariano, né? Uma pessoa mais solar. Enquanto o meu sol é bem Robert Smith, é Escorpião, entendeu? Então, as pessoas que realmente me conhecem vão saber que eu amo Depeche Mode, que eu amo Robert Smith, que eu amo The Cure. E que eu gosto de ficar na minha casa ouvindo a música lá sozinha, em silêncio, entendeu? Eu tenho esses dois moods. E essa pessoa melancólica como o Robert Smith, ele criou uma das músicas mais bonitas de todos os tempos, que é a Love Song, né? Que diz assim, eu separei um trecho da letra aqui, que aliás a letra não é difícil, mas aí fala: sempre que estou sozinho com você, você me faz sentir em casa novamente. Sempre que estou sozinho com você, você me faz sentir inteiro novamente. Oh. E eu me sinto assim com você. Ai, então, meu Deus, eu também. Obrigado. Obrigado também. por estar aqui nesse podcast, que a partir de agora será seu também. Será a sua nova casa que a gente compartilha. Eu não vejo a hora de sentar ali. É esse estúdio. Então, chegando aqui no final desse episódio, né? Eu acho que cabe a mim, então, como todo episódio a gente faz um diagnóstico da pessoa, eu vou ter que fazer seu aqui e dizer que eu descobri algumas coisas bem interessantes, assim. Sério? Na verdade, coisas que a gente sente no dia a dia, mas que a gente nunca para racionalizar. E olha que a gente tá quase 7 anos juntos, né? Aliás, eu recomendo que todo mundo faça exercício, que acima de tudo é um exercício de escuta, né? A gente tá aqui, faz isso brincando e tal, de um jeito divertido, mas acho que é um jeito de você se aprofundar no seu marido, na sua esposa, no seu crush, enfim, namorado, namorada, namorado. Então, recomendo que todos façam esse exercício em casa, perguntar Maria. o livro, o disco e o filme favorito da pessoa amada e ouvir as respostas e tentar buscar as relações, né? E eu vejo, acho que esses parecem 3 obras muito, muito diferentes entre elas e até um pouco da sua personalidade, mas acho que todos transitam por esse senso de querer fazer algo diferente, de não se contentar com uma coisa comum, uma coisa pré-moldada, de ir além das aparências também. E acho que você tem isso de superar as aparências. Acho que mulher que é bonita como você tem isso também, né? Tem essa coisa de mostrar que não é só um rostinho bonito, né? E você é muito mais do que isso, com certeza. E essa conversa aqui só mostrou isso e reforçou a minha admiração, o meu amor que eu tenho por você. Ai, meu Deus, eu tô quase chorando aqui. Então, obrigado por ter participado. Obrigado por, a partir de agora, estar com a gente aqui fazendo esse podcast. Passei no teste, tá tudo bem? Aprovadíssima. Tá aqui, próximo passo, no próximo programa você vai estar aqui do meu lado, conduzindo junto. É Sim. isso. Tô muito feliz. Nossa, obrigado por essa análise. E eu também acho que combina, né? Cada um se conecta de uma forma, né? Mas eu ainda acho que eu sou muito mais McMurphy. É isso. E é isso, gente. Eu estou muito animada. Nos próximos episódios você vai me ver aqui, ó, deste lado agora, do ladinho do Diego. E é isso, tem muita coisa boa vindo pela frente. Então a gente se vê no próximo episódio aqui com a Bárbara aqui do meu lado. Até. O podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. Eu também dirigi e fiz o roteiro desse episódio. A nossa comunicação e marketing digital são feitas pela Priscila Penha. A identidade visual e nossas artes são da Lívia Colino. O Leandro Temerov foi quem fez o motion e a finalização desse episódio em vídeo. A coordenação de gravação, edição de imagens e áudio ficam com o Rafael Azevedo do estúdio On The Cast em São Paulo.
A produção é do time 1LDF. Se você ouviu até aqui, deixa um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou do episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio. Obrigado e até o próximo episódio.